É inacreditável. São agora exatamente 2 horas da manhã, eu acabei de chegar em casa, acabei de voltar do Rio de Janeiro. Sim, eu fui pela primeira vez na minha vida em São Januário, só que eu vi foi essa tragédia. Eu vou tentar aqui te dar o ponto de vista de quem tava lá, e eu vou falar aqui o que eu acho sobre isso tudo. É o seguinte, rapaziada, como eu falei, primeira vez que eu fui, tava feliz, não imaginava o que ia acontecer. São Januário é sim um lugar da hora, tá ligado? Precisa crescer, porque precisa caber mais gente, mas é sim um lugar da hora. Agora, falando das coisas ruins, o Vasco foi a campo hoje com uma formação que a gente lá no estádio, quando viu, tipo, que saiu ela, meio que todo mundo gostou, tá ligado? Agradava. Principalmente a questão do banco do Rossi, a gente também pensava que seria uma boa para ir titular, e eu já adianto que eu acho que o tempo mostrou que não, o jogo mostrou que não, mas assim que apareceu, todo mundo meio que gostou, pelo menos a galera lá que eu vi comentando, você vê ali na torcida, na arquibancada, que tava todo mundo satisfeito, parecia ser uma coisa que seria interessante. Eu demorei para perceber a ausência do Galdamez, eu vi que o Payet voltou, e isso da hora legal, só que eu não tinha dado conta que o Galdamez estava fora. O Galdamez é melhor que o Payet? A gente vai falar sobre... Não é, mas enfim. O Vasco começou o jogo até que bem, o primeiro tempo ali, o comecinho até que assim, dado a medida do possível, tava até que bem se você comparar com o resto, tá ligado? O Vasco ficava mais com a bola, não criava chances, e isso é um problema, mas ficava mais. Em determinado momento, do comecinho do primeiro tempo, parecia uma parada, eu vou exagerar aqui, tá? Mas só pra você poder entender. Lembra do jogo do City contra o Real na Champions, que o City ficava com a bola tentando furar aquela retranca? O Vasco e Criciúma era isso. O problema é que o City tava tendo dificuldades para furar a retranca do Real Madrid, e a gente não tinha criatividade para romper o Criciúma, e isso aí é um problema. Agora, na defesa, a defesa do Vasco tava muito exposta, e o Léo Pelé tava errando muito. Assim, o Léo Pelé, você vendo, e isso aqui é um ponto muito importante, você vê o jogo pela TV, te dá uma noção, tem coisas em específico que a TV é até melhor do que você vê ao vivo, tá ligado? Só que tem outras coisas que o ao vivo, principalmente se você estiver de perto, você percebe ainda mais as coisas. E eu acho que estando lá pessoalmente, assim, o Medel também fez uma partida abaixo, só que ele ainda tem a desculpa de estar meio fora, ele tá meio que retornando, e o Léo Pelé não. O Léo Pelé, eu acho que vendo ele lá de perto, eu fiquei com a impressão muito clara que ele é um cara meio medroso, ele é aquele zagueiro que tá sem confiança. E assim, eu falo com muita autoridade sobre isso, porque eu sou ruim, e um ruim reconhece o outro. E o Léo Pelé é aquele cara que eu fico tentando entender como que é titular. É muito louco você pensar que o Léo foi comprado junto ao São Paulo, né? Ele veio do São Paulo, pensando, a gente pensava, o que falava é que, não, ele sabe construir, ele com a bola nos pés é quase um meio campo. Quem falou isso mentiu mais muito. Ah, não, mas veja bem, o Léo é canhoto, ele tem bom passe, o Léo não tem bom passe, o Léo em muitos momentos ele escondia do jogo, e aí é o que eu tô falando com vocês. Talvez se você viu na TV, a câmera aponta ali para determinados momentos, para determinados lugares, e talvez você não percebe, mas lá na torcida ficava muito evidente. E eu volto a repetir, o Medel não tava fazendo uma partida, tipo, excelente, mas o Léo Pelé tava ainda pior. O Léo, ou ele se escondia, ou ele aparecia mal posicionado, ele não abria para dar opção, tá ligado? Ele ficava escondido, e quando a bola, querendo ou não, chegava nele, ele, assim, ele não tinha coragem para tentar qualquer passe minimamente difícil, e quando ele tentava de forma equivocada. Assim, ele tentava uns passes que, se ele acertasse, não geraria grandes coisas, porque é só um passe que o Vasco ainda estaria na zaga. Agora, se ele errasse e a chance era alta, o Vasco estava todo entregue. Então, ele tentava umas premiações que não valia a pena, porque o prêmio seria tocar a bola na zaga. Só que, caso esse prêmio não viesse, se ele não acertasse esse passe, o Vasco tava todo aberto. E aí que tá, o Léo, cara, você vê que ele não tem confiança. Outra coisa, eu senti nele um zagueiro meio mole. O Medel, você vê pessoalmente, eu tenho mais de 1,80 m, tá ligado? O Medel é um tampinha. O Medel é um tampinha que passa muito mais autoridade, e sei lá, dá uma impressão que se for pra dividir no corpo, eu tenho mais medo de dividir com o Medel do que com o Léo, que esse pai é maior que eu, tá ligado? Assim, o Léo, ele é meio mole, parece que se você bater no corpo dele, você ganha. Teve até um lance no começo do jogo que o juiz deu falta pra gente, e assim, olhando de perto parece que não foi nada. Então, assim, ele é um cara que com os pés, ele não passa um pingo de segurança, nossa, eu tô ficando com a orelha vermelha de raiva de lembrar dessa merda, e tipo assim, ele parece ser um cara que tá sem confiança, ele tá com medo, ele foge do jogo, porque ele vê que quando ele não foge, o jogo meio que é estragado por ele, e sem a bola, e ele marcando, e ele destruindo jogadas,
também não dá pra confiar. Então, eu acho que o Léo Pelé é um dos primeiros traços e talvez ele tenha sido um dos piores em campo. De uma competição que foi bem acirrada. A competição pra ver quem ganharia o prêmio de pior em campo, essa competição o Vasco levou a sério pra caramba. Mas assim, pra não ficar falando só nele, eu vou aos poucos falando de outros jogadores. Vamos falar de Payet e vamos falar de David. O Payet, mais uma vez, ele é aberto pela esquerda. Eu não gosto disso. Teve até momentos que ele saía mais pro meio, mas o Ramon, que agora já não tá aqui, daqui a pouco a gente fala sobre isso, o Ramon, ele claramente jogava o Payet pra esquerda, o que não é a dele, só que o David também tava na esquerda. Então a gente tinha dois jogadores, sabe, na esquerda, meio que ninguém com a camisa 10 de verdade. E o David, cara, ele é um cara muito nulo em campo. Eu não sei se eu já comento isso agora ou se eu guardo pra depois, mas vamos primeiro no Payet. O Payet, você via lá pessoalmente que assim, ele claramente é muito técnico. Tem uma bola que o Esforça vira pra ele e ele domina. E tipo assim, na imagem da TV eu vi aqui depois, é até bonitinho, mas do ângulo que eu tava, pô, é impressionante o domínio que ele faz. Só que assim, cara, hoje o futebol, por mais que você tenha muito talento, aquela coisa natural, o futebol, ele é muito de corpo, ele é muito de ritmo, ele é muito, sabe, é um jogo físico. O futebol moderno cada vez é mais físico. E por que eu tô falando disso? Porque o Payet tá sem ritmo. É um cara que você vê de forma nítida que ele é muito bom, mas ele tava sem ritmo. E aí eu fico puto, porque assim, a bola, por que eu falo que ele tava sem ritmo? A bola caindo dos pés dele, ele meio que atrasava o ritmo da parada. Ele diminuía a velocidade, ele prendia a bola e dava passe quando já passou o time, tá ligado? Ou então, assim, ele perdia, ele quebrava o ritmo do Vasco. E aí é o que eu tô falando. Como é que ninguém percebeu isso? E aqui eu falo da comissão técnica, que novamente já foi até demitida, pediu demissão, mas como é que ninguém percebeu isso? Por que não deixaram, então, se o Payet tinha uma mínima condição de jogo, não era 100%, e ficou claro, tanto é que ele é substituído depois, mas se, assim, eu imagino que eles perceberam isso, que ele não tava, até porque ele ficou muito tempo parado. Por que eles não colocaram ele, pelo menos, então, no segundo tempo? Que aí o outro time já tá um pouco mais cansado e você, sabe, você compensa uma coisa com a outra. Mas, então, assim, eu acho que a vista do Payet, a experiência de ver o Payet pessoalmente, pra quem não viu, pelo menos a minha, foi isso, assim, você vê que é um jogador que é realmente muito técnico, sabe, o beabá do futebol, os fundamentos ali, ele vai fazer uns bagulhos que é diferente, mas sem ritmo de jogo não dá. Sem ritmo de jogo, que era o caso de hoje, e tipo assim, ele, mano, o Payet marcando, era um a menos marcando. O Payet, tipo assim, ele falava, tipo, não vou marcar, vou marcar. E o cara passando, e ele, putz, gente, aí não deu, sabe? Era um maluco a menos. Assim, como eu tava falando, o Vasco, ele, em determinado momento, ele ficou muito com a bola, até porque tava em casa, jogando contra o Criciúma, que teoricamente é um time que é pra brigar pra não cair, mas parece que quem vai brigar pra não cair é nós, tá ligado? Mas o Vasco teve um momento que ele ficava muito com a bola, só que era toque aqui e ali, sabe? Aqueles passes de lado e tal, aquele negócio que vai lá, vem cá, e nunca consegue entrar pra dentro da área. E aí, voltando aquele paralelo, mano, minha orelha tá muito vermelha, voltando aquele paralelo de comparar o Vasco ao Manchester City, pra quem lembra do jogo da Champions, é muito absurdo comparar o Vasco ao City, mas assim, o Doku foi a ferramenta do Guardiola pra tentar e conseguir furar esse bloqueio, essa retranca, esse time adversário que tá fechado. E aí o Vasco, ele não tinha no David esse Doku. Obviamente não tinha. O David, tipo assim, muito sumido. Eu acho que um dos pontos pra mim do David que muito me fazia raiva é que, assim, ele deixava toda hora o Piton sem ajuda. E eu falo dele ajudar o Piton porque eles jogam no mesmo lado, só que, assim, toda hora que o Criciúma vinha atacar, o David não tava lá pra ajudar o Piton, e aí ficava 2, 3 caras em cima, e aí a zaga do Vasco, que já tava muito exposta, a defesa do Vasco, ficava ainda mais, porque o Piton tinha que marcar mais de uma pessoa, tá ligado? O David, ele tava, na maioria das vezes, parado no meio de campo, voltando assim, fingindo que tá, sabe, dando aquele trotezinho só pra enganar. Então, assim, ele não conseguia criar no ataque e ele também não contribuía em nada na defesa. É um bagulho que me incomodava muito. E aí, do outro lado, o Ryan, que eu vou tentar ter um pouco mais de paciência, porque é mais novo e, né, talvez algum dia ainda cresça de forma considerável, mas o Ryan também não estava criando muito. E aí que tá um problema do Vasco. Faltava criatividade. A gente tinha Verratti, a gente tinha Ryan, a gente tinha Payet, a gente tinha David e a gente não tinha ataque. Assim, basicamente era mais do mesmo do que já foi essas primeiras rodadas, que é basicamente cruza na área e seja o que Deus quiser. Inclusive, comentando aqui agora de outro jogador, o Hugo Moura, eu tô falando baixo pelo horário, tá? O Hugo Moura, ele começou o jogo bem,
e aí conforme o jogo foi avançando, ele decaiu e começou a virar uma desgraceira igual todo mundo, tá ligado? Mas eu acho que assim, ele pelo menos no começo do jogo, enquanto o Vasco ainda tava vivo, porque quando toma, sei lá, o segundo, o terceiro gol, o Vasco morre. Ali não existia mais time. O Vasco não estava ali. Os jogadores estavam mortos dentro de campo. Mas enquanto o Vasco ainda estava vivo, o Hugo Moura, ele é um cara que assim, você vê que a reação da torcida, eu tava gostando e a torcida tava gostando, ele tava meio que tentando as coisas, ele tentava dar um passe difícil. Falando em passe difícil, o Esforça, cara. O Esforça é outro jogador que era um dos poucos que tinha coragem de inverter uma bola do outro lado. Tanto é que tem um domínio do Payet, que é o Esforça que vira. Porque a maioria dos jogadores, a única coisa que tinha coragem de fazer é chegar no meio de campo e tocar para trás ou tocar pro lado. Na melhor das hipóteses, o cara tocar pro lado. Quantas vezes a bola chegou lá no meio de campo e voltou no Medel? E aí é aquilo que eu tava falando. O Léo Pelé nem pra isso ele não aparecia, tá ligado? Toda hora o Medel. O Medel sem ritmo de jogo também, ficou o quê? 2 jogos fora? 3? Alguma coisa assim. E a bola passava muito no Medel. Os caras passavam no meio de campo e voltavam nele. Assim, muita falta de criatividade. O Esforça e o Hugo Moura até que me agradaram. É claro, em determinado momento, porque em certa hora também todo mundo descaralhou e assim, a coisa virou um absurdo. Mas até então, o Vasco não tinha tomado ainda o seu primeiro gol e tava da hora, sabe? A experiência de estar lá na torcida e tal, e aquela coisa toda. Antes do jogo começar, tava ali, o pessoal chegando ali e tal, e eu tava feliz. Só que assim, não demorou muito pra merda rolar. O primeiro gol do Criciúma. Se você pegar pra ver os melhores momentos, você vai ver que o Léo Pelé erra no gol. Ele tenta sair pra dividir de cabeça e como já era de se esperar, como já tava meio óbvio, ele perde a disputa aérea. E aí, ele deixa o Medel com 2. Eu não sei se na imagem da TV parece que, sei lá, o Medel errou em não sair para dar o bote, mas assim, o Léo perdeu e a decisão dele de eu vou pro tudo ou nada, vou dividir de cabeça, ele perde e ele vai pro tudo ou nada e ele deixa o Vasco com nada, porque aí tem mais de um jogador pro Medel, sabe, tentar marcar. Se ele sai para dar o bote outro passa livre, ele ficou meio que na indecisão, quando vê o cara chuta de fora e faz um gol em um Léo Jardim que hoje é um jogo ruim para você falar do Léo Jardim. É um cara que, diferente de boa parte dos outros, ele tem bastante crédito, mas assim, hoje quase tudo que se chutou no gol do Vasco passou, tá ligado? Mas novamente, talvez hoje seja um jogo desgraçado pra falar dele. Existem momentos melhores pra avaliar o goleiro vascaíno, tá ligado? Tá, mas e da arquibancada? O que tava rolando nesse momento? A partir do momento que o Vasco toma o primeiro gol, o Léo, que já tava muito claro pra gente que tava errando muito, porque, sabe, a gente consegue ter... Eu tava colado ao Léo, eu tava do lado do Piton e muito perto ali do Léo, e assim, aí que acontece o gol do Criciúma, já começam, ainda no primeiro tempo, até as primeiras vaias ali pro Léo Pelé. Só que ainda, até eu mesmo e uma galera lá começou, tipo, gente, calma, caralho, vai começar a vaiar o torcedor não, vai começar a vaiar o jogador já, tipo, primeiro tempo, sabe, tá só 1-0, calma, tipo, não atrapalha o time não. Só que assim, eu comento disso porque a torcida já sente muito cedo. Eu já tava vendo, claro, como que o Léo Pelé tava mal, mas até aquele momento eu achava muito, sabe, errado, eu achava injusto, eu achava que, tipo, não vai ainda não, que pode ser que atrapalha, é só 1-0, a gente tá vivo. Até então, o Vasco ainda tava meio que ali, tá ligado? E aí acontece os azares, que é basicamente o pênalti que acontece e o Verratti perde, e eu tava já gravando, e aí você imagina a minha tristeza na hora, tá ligado? E depois também, ou depois ou antes, não sei, mas tem o chute do Payet que vai na trave. O chute do Payet, eu acho que é azar. E talvez o do Verratti também seja. Eu não sei se foi demérito pela forma que ele cobrou, ou se é mérito do goleiro que defendeu, ou então uma mistura dos dois. Mas eu acho que, assim, em ambos os casos ali foi um pouco de azar, porque no caso do chute do Payet, ele poderia muito bem ter acertado um pouquinho mais pra dentro, a bola batia na trave e ia ser gol, e a gente estaria aqui agora falando, nossa, você viu que chute dele? E provavelmente essa parada mudaria todo o jogo, porque empataria a partida. E aí, sabe, o ânimo mudaria e o ânimo cresceria, e ânimo é uma coisa que faltou ao Vasco. O Vasco ficou apático, morto. Como eu falei, depois do segundo, terceiro gol, o time do Vasco não estava mais em campo. Tinha gente lá andando, jogadores vestindo essa camisa, mas definitivamente eles não estavam lá, sabe, presencialmente de verdade. Esses caras não estavam em outro mundo. Enfim, a gente chega no intervalo e no intervalo perdendo de 1-0, e aí já começou a jogar bem pior, porque chegou no final do primeiro tempo, o Vasco já perdeu a cabeça. Muito buraco na defesa do Vasco. Eu acho que o que mais me chamou a atenção, além da falta
falta de criatividade ofensiva, mas isso aí eu já esperava, basicamente o que sempre teve foi cruzamento. Mas o que eu acho que eu mais vi de diferença de ver o Vasco pessoalmente é como que a defesa é um buraco. E aí, cara, é muito louco, porque assim, toda vez que o Criciúma vinha, toda vez, parecia que o Vasco tava com um homem a menos em campo. Era aquela parada do Piton ficando com 2-3, o Léo Pelé saindo, dando bote errado e deixando a zaga aberta, o Paulo Henrique, que eu não falei dele aqui até agora, que é um cara que eu já, elogiei em alguns momentos, que corre bastante e tal, e que é um cara que, assim, ele se entrega até o final, ele tava dando carrinho até o final, só que é burro, só que é limitado, tá ligado? Ele ainda corre e tal, coisa que alguns nem se prestam a fazer, mas sim, ele é burro, sim, ele erra muito passe bobo, o que acaba também expondo o time a muito perigo, e assim, é muito louco. No intervalo, o juiz apita, vai, né, pro pessoal descansar lá e tal, pausa, e aí já começa na torcida os gritos de vergonha, time sem vergonha. Nessa hora a paciência começa a acabar, até porque, pô, dentro de casa é uma derrota pro Criciúma. Só que eu acho que, assim, apesar dos gritos, até aquele momento ali, ainda existia lá no fundo de cada torcedor aqui e ali, aquela parada de vamos empatar e vamos tentar virar esse bagulho, tá ligado? A gente tem grande chance de sair daqui com a virada pro segundo tempo e tal. Só que, assim, ficava meio nítido que ia ter mudanças. E aí saiu o Payet, que é aquela parada, pô, parece que o Ramon percebeu que ele não tava dando conta, só que aí eu fico perguntando, por que não percebeu isso antes? Teve treino, o Vasco ficou uma semana sem jogar, não deu pra ver as condições reais do Payet. E outra coisa, ele tira o Medel, que talvez seja cansaço, porque também tava sem jogar, só que ele deixa o Léo Pelé, que já tava até sendo vaiado. E isso aí, eu acho que é muito insistir no erro, é uma certa teimosia, e aí ele tira o Medel e coloca o Maicon, tudo bem. Talvez o Medel precisava sair, tá ligado? Talvez era o caso. Agora, será que não tinha ninguém pra colocar no lugar também do Léo Pelé, não? Ah, mas tinha o João Vitor. Exatamente. O João Vitor foi um cara que custou 32 milhões aos cofres do banco, aos cofres do banco do Vasco, e é um cara que não sai do banco. A gente tá falando, gente, assim, não é o Flamengo, tá ligado? Se isso aqui fosse o Flamengo, se isso aqui fosse o Palmeiras, é normal você gastar dinheiro em jogador que fica no banco. É normal. Esses times atualmente estão num patamar um pouco elevado. Um pouco, caralho, eles, sabe, estão jogando outro nível de futebol brasileiro. A gente gastar 30 milhões para um jogador que não consegue nem entrar quando o outro não tá dando conta, porque entra o Michael, não entra o João Vitor, é surreal. Assim, a 777 e todos os caras que envolvem ela, eles parecem MC de batalha, tudo é freestyle, parece que ninguém nunca planejou nada, tá ligado? Como é que você tem uma quantidade de dinheiro que não é tão pequena, mas também não é tão grande, é limitado, tá ligado? Você pega esse dinheiro e você gasta em jogadores que o técnico não confia nem para ser reserva. Porque até quando um câncer precisa de um reserva, esse jogador de 30 milhões ele não entra. E vamos falar de outra contratação. O Adson entrou no segundo tempo. Gente, o Adson era para ser muito bom, porque só sendo muito bom para explicar esse cara ainda não ter se incomodado com o próprio corpo. Eu sou um cara full magro, tá ligado? Só que eu não sou jogador de futebol. Não tem condições um cara com aquele físico ali ser jogador. Eu até entenderia se o cara tivesse aquela carcaça ali magrela igual eu, só que ele fosse muito bom de bola. E ele era pra ser esse cisca-cisca. Só que assim, o Adson, ele é o Gabriel Peck da época da pandemia, que era magro, burro e ruim, tá ligado? Ele chuta fraco, ele cisca, ele tenta driblar ali e tal, e talvez no futuro ele vai até fazer alguma boa jogada e o pessoal vai voltar aqui pra falar desse vídeo, desse momento, mas jogador que em momento de tragédia não consegue, sabe, pôr um foguinho no jogo, e o Vasco vive muitos momentos difíceis, mano, não dá. Então assim, a gente já tem no intervalo as trocas ali do Ramon, e eu não entendo por que manter o Léo Pelé e ele é mantido até o final. O David meio que não participa do jogo quase que hora nenhuma, e ele também é mantido até o final. É um bagulho que não tem muito cabimento, tá ligado? Mas enfim, eu tô ficando maluco aqui. Já começa o segundo tempo e já começa com outro gol dos caras. Assim, mais falha, mais buraco defensivo, mais falta de gente do ataque ajudando um pouquinho na defesa, porque assim, os caras do ataque, eles não atacam, mas eles também não ajudam na defesa, e o Vasco toma 2-0 e o ânimo, assim, morre, tá ligado? O time, nossa, que já tava mal, o Vasco que já não criava muita coisa, que ficava com a bola, mas não criava, agora passou a nem ficar. E aí, depois desse 2-0, começa aquela parada, eu não sei se é no momento que tá 2 ou se tá 3-0 já, que tem o giro do Bolazier, que é humilhante. Agora, ó.
Vamos ver. Ih, rapaz, olha lá. Cara, assim, eu sou o tipo de cara que quando vê esse tipo de coisa, que é muito parecido àquele lance do Soteldo do ano passado, se você puxar meu vídeo, eu vou até falar, cara, eu sou contra o jogador, normalmente, eu sou contra o jogador que chega e bate em jogador, o cara fez gracinha, tentou driblezinho, bobo, assim, eu sou contra o cara que vai lá e bate nele pra ganhar vermelho à toa. Normalmente eu sou contra, só que eu acho que assim, dessa vez, eu acho que estando lá, eu torci um pouco pros caras bater, principalmente porque assim, o Soteldo fez isso ainda na Vila, tá ligado? Era no estádio deles, o Bollazier metendo louco dentro do estádio do Vasco, humilhando o Vasco, porque aquilo era uma humilhação, e os jogadores do Vasco não conseguiam nem fazer uma falta. Depois até fizeram, mas na verdade uma falta tão xoxa, tão fraca, apatia. Os jogadores estavam mortos dentro de campo, tá ligado? Os caras estavam se arrastando, os caras estavam tipo você quando joga pelado e o seu time já sai perdendo de 4-0 e você fala, beleza, isso aqui não vai dar em nada. Aí você começa só a dar migué, o Vasco tava morto dentro de campo. Gente, que coisa horrorosa. Assim, é pavoroso de ver. Enfim, o placar já não estava ruim o suficiente, acontece o terceiro gol. E aqui, o que acontece na torcida nesse momento é muito louco, porque até o segundo a gente ainda tava tendo, tipo, muita vaia, tava muito torcedor puto com o time, mas você vê que no terceiro gol a coisa sobe para um nível, assim, a torcida fica tão maluca que começa a brigar entre si. Eu tava no setor da social, que é aquele lugar onde aparece na TV, sabe, aquele que tem um telhadinho, eu tava lá, e ali começou a ter muita briga de torcedor com torcedor, seguranças tendo que, sabe, separar a briga, e aí no telão aparece aquele aviso de torcedores não arremessem coisas no gramado, um caos total, gente. Assim, era um clima de guerra, sabe aquele cenário que você olha pro lado assim, nossa, é gente brigando, é gente gritando um com o outro, é segurança, sabe, é caos e a coisa pegando fogo, menos no campo. Que apatia. Quanto mais na arquibancada, o bagulho, sabe, tipo assim, tinha gente ali disposta a matar o coleguinha que tava com a mesma camisa dele, dentro do campo, os caras estavam mortos. Depois desse terceiro gol, de fato, a coisa acabou. Ali, assim, muita torcida começa a ter toda essa confusão, alguns poucos começam a ir embora, só que eu acho que principalmente dentro de campo, o Vasco da Gama simplesmente não existiu a partir daquele momento. Assim, era impressionante como tava todo mundo ali parecendo que tava com anemia. Ninguém tinha um pingo de ânimo na vida. Com 20 minutos do segundo tempo, o cenário que a gente tinha era tipo assim, todo mundo sendo vaiado. Eu acho que aquela altura ali, tipo assim, tinha os caras que tava mais. O Maicon já tava sendo vaiado, que tinha entrado durante o intervalo, mas não marca ninguém, dá passe errado, tem uma careca desse tamanho e tava perdendo disputa aérea pra jogador menor que ele. Principalmente os dois zagueiros. Tava sendo muito vaiado, tá ligado? O Léo Pelé ainda tava em campo e continuava fazendo merda. O Léo continuava tentando fazer coisa que ele não consegue fazer e expondo o time ao perigo. Sabe quando você é ruim, mas você não sabe que você é ruim e você faz merda, você tenta driblar na zaga? O Léo tava metendo esses loucos. E é assim, cara, 20 minutos, um caos completo na arquibancada, no campo não, no campo todo mundo morto. E uma coisa que eu não sei se a TV passou essa sensação, mas eu vou falar aqui, talvez se você viu na televisão você vai ficar meio em choque, mas a impressão que a gente tinha no estádio é que o Criciúma não tava jogando muito bem. E pode parecer muito absurdo, porque como assim que um time mete 4-0 fora de casa e não tava jogando muito bem? Eu falo isso porque assim, normalmente para um time meter 4-0, ele tem que chutar muito no gol, ele tem que ficar com a bola, ele tem que dominar, ele tem que amassar o jogo. E na verdade, o Criciúma só tava jogando contra um time que tava esfarelado dentro de campo. O Criciúma chegava e fazia gol com uma certa facilidade. O terceiro gol, que se eu não me engano é aquele do Bollazier, que inclusive é um golaço. Inclusive, como é que o Bollazier apareceu no Criciúma? Esse cara jogava na Premier League. Enfim, assim, tava um bagulho absurdo. Parece que assim, tava fácil pro Criciúma. Parece que era muito mais demérito do Vasco, era muito mais uma coisa que o Vasco tava todo esburacado, parecia que tava com -3 do que o Criciúma jogando bem. Eu não sei se na TV vocês tinham essa impressão, mas lá em São Januário era, tá ligado? E aí, pra fechar, acontece o quarto gol. E aí, este momento do quarto gol é que assim, é o momento que tem as palmas irônicas, eu inclusive aplaudi, e parece que o Villani, que tava narrando na Globo, sei lá, ele achou que os torcedores do Vasco estavam realmente parabenizando o Criciúma. Irmão, você olhava pra cara de cada um ali, mas não tinha um que não parecia estar disposto a matar os caras em campo. E assim, era o aplauso mais irônico, assim, podia ser o Ronaldinho Gaúcho jogando na nossa frente, no auge, com 28 anos de idade, que o Vasco, os torcedores ali não estaria, assim, aplaudindo, elogiando. Tava todo mundo, assim, puto. Era grito de ei Vasco, ei SAF, vai tomar no cu. Era xingamento individual para jogador, era xingamento para técnico, era xingamento para Pedrinho, era xingamento para todo mundo. E aí, enfim, acontece o quarto gol, muita gente depois do quarto gol vai embora. E aqui eu queria entrar num tópico
que é o seguinte: Josão, você foi lá no estádio. É verdade que a torcida do Vasco canta o tempo inteiro? Não, não é. E tá certo não cantar. A torcida do Vasco, ela é leal até demais. Inclusive, aqui, ó, prometi pra mim mesmo, antes do jogo, não vou gastar dinheiro, já tô gastando demais indo lá. Não vou gastar dinheiro. R$350. A torcida do Vasco, cara, mais uma vez, esgotando ingresso. Muita gente lá, tá ligado? Muitos sócios. Vocês nem queiram saber quanto que eu tive que gastar de sócio pra conseguir vaga, sabe? Pra conseguir ingresso nessa parada. Tipo assim, eu acho que tem uma diferença de lealdade pra ser bobo, pra ser burro, pra ser feito de trouxa, tá ligado? Eu acho que a lealdade do torcedor do Vasco é estar lá, mesmo sem ter motivo há muitos anos. É estar comprando as camisas. Gente, muita gente com essa camisa aqui. Isso aqui é R$350 e tinha mas muita. Vocês têm noção do que é muita? Essa aqui também, tipo assim, muito torcedor com as camisas atual da temporada, o estádio cheio, sabe? Aquela festa mó foda. E aí, cara, não, mas então quando começou a perder, parou de cantar sim, e tá certo. E tem hora que você tem que vaiar, e tem hora que você tem que protestar, porque senão também fica um oba-oba. Se tipo assim, se você for comemorar aí, o Vasco é pra quem acredita, é assim mesmo. Tipo assim, piadas à parte, eu mesmo brinco muito sobre como que o Vasco faz a gente sofrer e tal, mas tem que ter uma hora que você fala sério, você fica puto, porque o apoio incondicional, como se fosse todo mundo trouxa, vai fazer esses caras ficar acomodados. Gente, é surreal o que tava acontecendo. Os caras tá, assim, mas não tinha um tentando dar vida, tá ligado? Trocava jogador, o Galdamez, ele entrou, assim que ele entra no segundo tempo, ele faz um lance lá que ele até chama a torcida cresce e tal, assim, a gente pensando que tinha alguma coisa, e aí no final do segundo tempo, o Galdamez perdendo de 4-0, ele tá dando passe de um lado olhando pro outro. Aí é o ponto que, assim, se o torcedor ficar aplaudindo isso, se o torcedor continuar cantando como se estivesse tudo bem em um momento assim, virou festa. Tu é mulher de malandro. Tu tá apanhando e tá gostando, tá ligado? Assim, existe a lealdade do torcedor do Vasco que provavelmente vai estar lá esgotando quarta-feira de novo, tá ligado? O mundo tá acabando e o torcedor tá lá. Agora, tem que ter um limite, tá ligado? Eu acho que, os torcedores que foram embora depois do quarto gol, cadê a torcida que apoia? Pode ir embora, pagou o ingresso, tava lá, tá ligado? O time fez uma vergonha. Assim, você aí, que quando seu time perde, tá ligado? Seus amigos vêm te zoar, aí você sabe quando seu time toma um sacode, você fica até sem graça de ver seus amigos. Irmão, eu tinha postado uma caralhada de coisa. O meu Instagram, tudo meu Deus do céu, enfim. Vamos finalizar isso aqui. Tragédia completa, um jogo pra esquecer, um dos piores. Que sorte eu dei, né? Nossa, Josão, você é pé frio. O Vasco perdeu porque você é pé frio. O Vasco perdeu porque tinha 11 cara dentro de campo, falecido. E fora os do banco, e fora a comissão técnica, e fora os dirigentes. O Vasco perdeu por isso. Mas enfim, futebolisticamente falando, uma tragédia. Eu tive ali os momentos de felicidade, principalmente antes da bola rolar, tá ligado? Foi da hora de estar lá presente, eu quero voltar mais, não vai ser por causa dessa desgraça que eu vou parar. Se fosse por causa de desgraça que eu parasse de torcer pro Vasco, eu já tinha parado há muito tempo. Mas assim, futebolisticamente falando, um absurdo. Torcedor, assim, tinha um momento que teve um cara que ficou literais 20 minutos xingando o Pedrinho, presidente que não manda em nada. O cara tava gritando em direção à sala e o Pedrinho tava lá, dava pra ver. O cara ficou, tipo, literais 20 minutos, sabe, xingando o Pedrinho. O Pedrinho nem consegue mexer no futebol do Vasco. O que tem a ver? Assim, sabe, vai até pra coisa que não existe. Mas assim, agora a parada do Ramon demitido. Gente, eu acho que o Ramon errou demais em muita coisa. Eu acho que, primeiro que no Carioca, o Vasco fez jogos horrorosos contra o Nova Iguaçu. E assim, meu Deus do céu, não, mas o elenco é ruim. E é mesmo, tá? E é mesmo. Mas é pior do que o do Nova Iguaçu? Não. Então, beleza, tá? Ramon e Emiliano fez jogos horrorosos. Marcílio Dias na Copa do Brasil. O Vasco não fez uma partida perfeita. Água Santa, não precisa nem dizer. O Vasco, por muito pouco, não foi eliminado de virada depois de meter 2-0. Então, assim, tá mal, certo? Mais uma vez, mais uma coisa de Ramon Dias aí não tava dando certo. Não tava bem. Campeonato Brasileiro é um começo pior do que o do Barbieri. E o futebol apresentado hoje é horroroso. Ele até tenta ali algumas coisas, ele coloca o humor, ele coloca o esforço que eu gosto. Só que aí, assim, cara, a parada de manter o Léo Pelé no time não tem explicação. O porquê que não colocou o Paí pro segundo tempo, se é que ele aguentava jogar no segundo tempo, que tava nítido que o Paí não tava aguentando estar em campo, tá ligado? Por que o João Vitor não joga? Ele tá machucado, ele tá com dengue, por quê? Sabe, tem muita coisa. Eu acho que, assim,
assim, o Ramon, ele tem muita culpa em muita coisa que tá merda lá. Ele deu aval pra muito jogador vir, ele pediu a renovação do Praxedes, ele queria o Zé Gabriel no time, ele queria muito bagre, tem muito bagre ali de estimação. Eu acho que ele tem muita coisa errada. Dito isso, eu não queria que ele tivesse pedido pra sair. E, inclusive, isso é uma discussão, porque, pediu pra sair, não pediu, o que foi? Aparentemente, foi um pedido de demissão dele. Só que aí, assim, como eu falei, tem muita coisa errada, tem muita coisa que tava dando merda, tá ligado? Agora, quem é que assume agora? Porque o São Paulo, outro dia mesmo, tava tendo que caçar técnico pra contratar, e o São Paulo teve que inventar um mano que ninguém nem nunca conhecia. Então, assim, o Vasco vai atrás de quem agora? De brasileiro, o que teria, sei lá, é o Filipão. Consegue trazer o Filipão? Vai trazer o Mourinho? O Vasco tem moeda pra isso? Enfim, eu acho que o Ramon, ele tava sendo problemático, mas eu tenho ainda mais medo de não ter ele agora. Eu espero estar errado, eu espero que o futuro seja um pouco melhor. O Vasco caminha a passos largos para uma campanha tão ruim quanto o ano passado. E ano passado não caiu por sorte, não caiu por vários acasos, por umas competências aqui e ali que eu acho que não acontece esse ano de novo. O Vasco tem que ficar muito esperto. Um vídeo gigantesco, minha primeira vez em São Januário, eu peço perdão pela demora para postar o vídeo, né? Tava no Rio de Janeiro, estou aqui de novo em Minas Gerais. Assim, muito da hora estar lá, eu espero voltar. Mas que primeiro jogo trágico. Que experiência desgranhenta. Valeu, pessoal.